Vamos lá, gente. Continuando as nossas questões, eu sempre convido vocês a entrarem lá em nosso site, afceducação.com.br, vocês verem as novidades, todos os nossos cursos, e também para que você siga lá no nosso Instagram, afc_educação, e também meu próprio professor Carlos Eduardo. Tá legal? Espero vocês sempre lá. Então nós fizemos a questão de número 3, vamos para a questão agora de número 4. Vamos lá, só beber uma água. Vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética. Carla foi contratada por empresa de trabalho temporário. Então, você já tem que ver, opa, trabalho temporário. Lei 13.429. Aí na sua cabeça, quando a gente falar de trabalho temporário, já tem que ver o quê? Acréscimo extraordinário dos serviços, demanda complementar, transitoriedade, prazo máximo 180 dias, não tem informação de vínculo de emprego. Já são essas coisas que tem que vir na sua cabeça quando a gente fala de trabalho temporário. Tá? Vamos lá. Então, Carla foi contratada por uma empresa de trabalho temporário que a colocou à disposição de empresa tomadora de serviços para exercer determinado trabalho temporário nos moldes da Lei Federal 13.429. A propósito do tema, o que nós temos? Vamos lá. O contrato de trabalho temporário poderá versar sobre o desenvolvimento de atividades meio e atividades fim a serem executadas na empresa tomadora dos serviços. Qual é? Vou falar aqui para vocês uma coisa. O que é tomadora? O que é prestadora dos serviços? Então você tem aqui, deixa eu mudar o vermelho. Você tem a empresa A e a empresa B. Tá bom? Empresa A e a empresa B. E aí você tem essas empresas, elas vão realizar um contrato civil, tá? Então, o que nós temos? A empresa A vai contratar a empresa B, que tem os seus trabalhadores, como é o caso aqui da nossa questão. A Carla foi contratada por uma empresa de trabalho temporário que a colocou à disposição de empresa tomadora dos serviços. Então deixa eu voltar aqui. Então, no nosso caso, uma bonequinha dessas aqui é a Carla. Ela é contratada pela empresa B. A empresa B é a empresa de trabalho temporário. Tá? Então, ela vai prestar o serviço aonde? Na empresa A. Tá bom? Ela é contratada pela B e vai prestar os serviços, né, da empresa A. Essa A que vai ser a empresa o quê? Essa é a prestadora dos serviços, ela está prestando o serviço. A empresa B, ela contratou, aí ela está prestando o serviço para a empresa A, que é quem toma aquele serviço. Logo, ela é o quê? A tomadora. Tá me entendendo? Então, qual é a lógica? No trabalho temporário, você tem uma empresa, vai fazer um contrato com uma outra empresa de trabalho temporário. A nossa amiga Carla, ela é contratada da empresa de trabalho temporário, que ela é a prestadora do serviço, ela está prestando aquele serviço para a empresa A, tá? Que vai receber aquele serviço, ela vai tomar aquele serviço. Então, ela é a empresa tomadora, tá bom? Então, isso é bem importante para você entender esse mecanismo. Então, o contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades meio? Pode.
de atividades fim, você pode contratar por trabalho temporário para atividade fim da empresa. Artigo 10 está aqui da Lei 13.429, tá? A serem executadas na empresa tomadora, exatamente conforme nós falamos aqui. Então a Carla ela vai prestar o serviço onde? Na empresa A. Exatamente, é isso aí, beleza. A letra A de cara já é a resposta. Então trabalho temporário, primeira coisa que você tem que saber, pode ser atividade fim, pode ser atividade meio, também pode, não tem nenhum tipo de problema. Vocês entenderam esse mecanismo aqui? Depois a gente vai voltar nele para falar de responsabilidade. Então é bom que você guarde isso aqui. Vamos lá. Então, nós já vimos que a letra A é a resposta. B. Aplica-se ao trabalhador temporário contratado pela tomadora de serviços o contrato de experiência previsto na CLT? Não. De forma alguma. O contrato de experiência não é aplicado aos contratos de trabalho temporário. Ou seja, você não pode contratar uma pessoa para o trabalho temporário, tá? Na Lei 13.429, para uma demanda complementar de serviço, acréscimo extraordinário. Você não pode, para uma atividade fim, ser de experiência. Então, se aquela pessoa, aquele contrato que você, aquela pessoa que você está contratando é trabalho temporário, não poderá ser por experiência. Tá bom? De forma alguma, não existe a cláusula de contrato de experiência no regime de trabalho temporário. Beleza? Letra C. Vamos lá. O trabalho temporário destina-se, entre outras hipóteses, a atender a demanda complementar de serviços, que é oriunda de fatores imprevisíveis, ou quando decorrente de fatores previsíveis, tem a natureza contínua, periódica ou sazonal. Então, o que nós temos aqui? Na verdade, o contrato de trabalho temporário, tá? Você vai poder, com fatores previsíveis ou sazonal, você vai ter que fazer o seguinte: ele é oriundo de uma substituição transitória de pessoal permanente, ou demanda ou um acréscimo extraordinário dos serviços. É muito importante você sempre pontuar duas coisas que a gente fala assim. Normalmente no fim do ano, no Natal, a gente fala, eu vou fazer um trabalho temporário ali na loja, eu vou vender ali porque tem um acréscimo, né, da demanda, e eu vou fazer um trabalho temporário ali. Olha como as palavras têm colocações, interpretações diferentes. Só que muita gente fala isso, mas é contratada por experiência. Então as empresas fazem muita coisa errada. Muita gente não é contratada pelo trabalho temporário, pela Lei 13.429. O meu mesmo antes, quando era a Lei de 79. Né? Não eram. Então as pessoas já não faziam um trabalho temporário ali. Mas muita gente não era pela Lei do Trabalho Temporário. Era contratada como empregado mesmo. Tá? Então são coisas aí um pouco diferentes para você não se confundir na nomenclatura, tá? São coisas aí que você tem que prestar atenção, um pouco diferentes. Então o que você tem aqui? A letra C, tá? O trabalho temporário destina-se, entre outras hipóteses, a atender a demanda complementar de serviços. Mas ela não é só oriunda de fatores imprevisíveis, tá? Nem uma natureza contínua. Tá bom? Então, ela tem a ver com substituição transitória de pessoal permanente e demanda um acréscimo extraordinário dos serviços. Tá legal, gente? Então, nós vamos dar continuidade aqui para a letra D. Dependendo do ramo da empresa tomadora de serviços, poderá existir vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário? Não haverá
E aí a lei do trabalho temporário, lá no artigo 10, nós vamos ver a fundamentação, ela é muito clara. Não haverá formação de vínculo de emprego entre, por exemplo, a nossa trabalhadora Carla e aqui a tomadora dos serviços, tá bom? Isso aí é bem importante que vocês saibam. Letra E. O contrato de trabalho temporário com relação ao mesmo empregador não poderá exceder o prazo de 180 dias, consecutivos ou não, sendo vedada a prorrogação deste prazo, ainda que comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. Sendo vedada, cadê? Não, sendo permitida, se mantida, né, as condições que ensejaram aquele contrato de trabalho temporário, você pode aqui complementar, né, por mais 180, tá bom? Que é o artigo 10, parágrafo 2º da Lei 13.429, artigo 10, parágrafo 2º, tá bom? Então, você pode, mantidas essas condições. Eu recomendo a você, a lei não é muito grande, você pare, abra a lei lá no site do Planalto, Lei 13.429, e você dê uma lida nela, tá? Eu acho de suma importância que você faça isso. Aqui ficou um pouco pequeno, com certeza para você que está aí assistindo, mas está no seu material. Mas, como esse vídeo também pode estar no YouTube ou qualquer outra mídia, eu vou falar aqui para vocês, vou pontuar a parte mais importante que nós vimos dessas questões, tá bom? Por exemplo, aqui, que nós vimos, que eu quero falar para vocês, aqui, deixa eu ver, queria falar dessa última, da letra D. Queria falar aqui da letra D. Olha lá. Poderá existir vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados? Não. Quero falar aqui do artigo 10, olha lá. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora dos serviços, não existirá vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário. No nosso caso, é da amiga Carla com a empresa prestadora, tá? Aí vem a letra E, aqui, a linha E. O contrato de trabalho com relação... letra E. O contrato de trabalho temporário com relação ao mesmo empregador não poderá exceder o prazo de 180 dias, sendo vedada a prorrogação deste prazo, ainda que comprovada a manutenção das condições, que nós acabamos de falar, que está o quê? Errada, não é? Olha a fundamentação aqui, no parágrafo 2º que eu disse. O contrato poderá ser prorrogado por até 90 dias consecutivos ou não, além do prazo estabelecido no parágrafo 1º, quando comprovada a condições que nos ensejaram. Então, se você tem 180 dias do contrato, você pode prorrogar por mais 90 dias, se mantidas as condições que ensejaram aquele contrato de trabalho temporário. Tá legal? Então, é bem importante isso aqui. O prazo do contrato de trabalho temporário, ele é no total de 180 dias, consecutivos ou não, tá? E ele poderá ser prorrogado por mais de 90 dias, quando comprovadas as condições que o ensejaram. Antigamente, você tinha que o contrato de trabalho temporário, ele era de 3 meses, era o máximo, né, de 3 meses, não 90 dias, 3 meses. 3 meses é diferente de 90 dias. Hoje não, o prazo máximo é de 180 dias, sendo eles consecutivos ou não, podendo ser ampliado por mais 90. Até aqui eu acho que na questão anterior eu não falei 180, mas desculpe, é por mais 90 dias. Tá legal? Tá beleza? Por mais 90 dias, mantidas essas condições que o ensejaram, tá? Então, vamos lá. Questão de número 5. Insalubridade e periculosidade. Eduardo é empregado da empresa de entregas Zaz Trás Limitada,
prestando serviços como motociclista, entregando todo tipo de encomendas, até mesmo material inflamável. No caso hipotético narrado e de acordo com a CLT, Eduardo tem direito ao adicional D. A questão aqui acabou ficando periculosidade aqui em cima, mas vamos lá. O que você tem que ter em mente aqui, né? Qual é a primeira coisa que você tem que saber? Eu estou falando, se o tópico aqui já é insalubridade e periculosidade, tudo bem que na hora da prova não tem um assunto, mas motociclista, eu estou falando, tem uma lei própria falando disso, ele tem um regulamento, é adicional de periculosidade, tá? A motociclista é considerado uma profissão, né, um risco, né? Então ele tem um regulamento próprio. Então você vai ver essa questão aqui, a primeira coisa que você vai ver é adicional de quê? De insalubridade? Está errado. Penosidade ainda nem foi regulamentado, está previsto na Constituição Federal, mas ainda nem foi regulamentado do que seja efetivamente penosidade. Aí tem diversas correntes, mas nem foi regulamentado, não vale a pena a gente perder tempo com isso. E você já exclui. Então, periculosidade. Vamos lá. No percentual de 30% sobre o salário base. Aí eu vou falar uma coisa para você. Se eu estou falando de periculosidade, esse percentual é de quanto? Primeira coisa, 30%. Tá? Então você já vê. Percentual periculosidade 40%, errado. Então ele é 30% sobre o salário base. Professor, o que é salário base? Salário base é aquele antes de incidir quaisquer coisas sobre ele, antes de incidir hora extra, antes de incidir qualquer adicional. Ah, você ganha R$ 1.500, tá? R$ 1.200, mas você depois ganha gratificação, ganha incorporação, ganha adicional disso, daquilo. Não importa, é salário base, ele entre aspas, nu, sem nada, tá? Então, por exemplo, o nosso motociclista ganha R$ 1.200. Tá? O adicional de 30% será sobre o seu salário básico ou salário base. Vocês veem as duas denominações em livros e jurisprudências, enfim. Tá bom? Sobre o salário base. Antes de incidir quaisquer vencimentos, indenizações, incorporações, gratificações sobre esse salário. Então é 30% sobre o que ele ganha. Tá bom? Letra A. Periculosidade no percentual de 30% sobre o salário base, por se tratar de trabalhador em motocicleta, e insalubridade no percentual de 40% sobre o salário mínimo pela exposição a inflamável. Não. Lembre-se que, regra geral, não se pode acumular esses dois tipos de adicional. Tá? Ou seja, por exclusão, qual é a resposta? Letra B. Periculosidade no percentual de 30% sobre o salário base, por se trabalhar de trabalhador em motocicleta. Tá bom? Então a resposta aí é a letra B. A fundamentação, que a gente deixa aqui para vocês, está lá em OJs, tratando especificamente da motocicleta, e também do próprio 193 da CLT. Tá? Então, a gente está aqui, eu coloco para vocês, eu comento aqui para vocês toda a questão, tá? Com o artigo dizendo cada letra porque que não é, embora eu tenha acabado de dizer, tá bom? Então, bem tranquilo. Olha aqui o 193 da CLT, que vai tratar especificamente da motocicleta, tá? Legal? E aqui também sobre essa temática. Beleza, gente? Então, uma questão razoavelmente simples. Fundamentação está aí no material para vocês darem uma olhada, embora eu já tenha exposto, né, para vocês agora. Questão de número 6, ainda vamos tratar dessa temática. De acordo com a 13.467, que é o que? A reforma trabalhista. Saiba o número, 13.467. No que diz respeito à proteção da maternidade no trabalho, a mulher tem direito a... Vamos lá, letra A.
ser afastada das atividades consideradas insalubres em grau mínimo enquanto durar a gestação, sem prejuízo de sua remuneração e com redução de 20% para 10% no adicional de insalubridade. Eu digo para vocês que não. Esse foi um tema muito polêmico na reforma trabalhista e muito mal interpretado à época pelas pessoas que deturparam muito esta temática. Eu vou abrir aqui com vocês no 394A da CLT. Abre aí você também, vamos ler junto. Vamos 394A da CLT. Vamos lá. Qual é o caso? Tá? Aqui não se autorizou ou não se forçou o trabalho da gestante em ambientes insalubres e etc., como fora ventilado. É bem melhor do que o que nós tínhamos antes da reforma, porque antes nós não tínhamos nenhuma regulamentação sobre este tema, o que ficava a cargo das empresas, tá? As empresas aí então, como não tinham uma missão legislativa, forçavam as empregadas a trabalhar em ambiente, as gestantes e lactantes em ambientes insalubres. Agora, não é assim. Vamos ver por que não é? Olha lá. 394A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor da insalubridade, a empregada deverá ser afastada de atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. Então, se você tivesse aquela gestante, aquele local, desde o local insalubre em grau máximo, a gestante não pode trabalhar de maneira alguma. Lembrando que a gente tem a categoria de insalubridade, a exposição. Você sabe que em insalubridade nós temos 3 níveis de 10, 20 e 40% sobre o salário mínimo. Se fosse grau máximo daquelas atividades, ela não poderia trabalhar em hipótese alguma. Eu vou falar com vocês a regulamentação da época da reforma, lembrando que esta questão é de 2019, tá? E depois passar pelas atualizações. Tudo tem um contexto histórico, tá? 2. Atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação. Então, se a gestante trabalhar em local insalubre, que seja em grau mínimo ou médio, não vai ser o médico da empresa que vai dizer que aquela localidade é ou não insalubre, como ocorria, que prejudicava as gestantes. Tá? Que aí era o médico da empresa, médico do trabalho da empresa dizia, lógico, não, isso aqui não, ambiente não, ou até não é insalubre, pode trabalhar. Agora, a gestante vai pegar um médico de confiança dela, que vai atestar, e a empresa é obrigada a aceitar e afastar aquela empregada do trabalho insalubre, sem prejuízo do adicional recebido. Isso que é muito importante. Atividades consideradas insalubres em qualquer grau, deverá ser afastada a gestante, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a lactação, ou seja, a lactação em qualquer grau, no ambiente insalubre. Se ela for lactante, ela deverá ser afastada. Então, e parágrafo 2º vai dizer: cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou lactante, tá? Por ocasião do recolhimento das contribuições previdenciárias. Então é uma coisa, aqui só para complementar, o parágrafo 3º, quando não for possível que a gestante ou lactante exerça suas funções em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção do salário maternidade durante todo o período de afastamento. Então, ou seja, ela trabalha em local insalubre. Então você tem que tirar ela do trabalho insalubre. Se não tem um local salubre na empresa, ela tem que ficar em casa, já recebendo salário maternidade durante todo o período. Tá bom? Então, isso aqui a gente falando da letra A. Então, ela perde o adicional? Não.
Lembre-se que eu ainda estou falando em relação a 2019. Continuar as atividades consideradas insalubres em grau mínimo durante a lactação, tá? Sem prejuízo de sua remuneração e do adicional de insalubridade, ou, se for sua escolha, ser afastada sem prejuízo de sua remuneração, mas com prejuízo do adicional de insalubridade. De forma alguma, a gente já viu que que não tem nenhum tipo de prejuízo e que durante a lactação, em qualquer grau, ela será afastada. Continuar as atividades consideradas insalubres em grau máximo. É logo o início, o inciso 1, em grau máximo, a gestante insalubre, a gestante trabalhando em local insalubre, ela já deverá ser afastada. Deverá ser afastada das atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo durante a gestão e lactação, sem prejuízo da sua remuneração e do adicional de insalubridade. Ser afastada de atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo durante a lactação por um período máximo de 30 dias com acréscimo de 20%. Não é isso que nós vimos. Nós vimos aqui que ela pode ser afastada das atividades consideradas insalubres em qualquer grau, né, mas principalmente o médio ou mínimo, durante a gestão e a lactação, e ela não terá nenhum tipo de prejuízo, né, de recebimento do adicional de insalubridade. Tá bom? Esse artigo é de extrema importância, que eu reproduzi, né, aqui para vocês, sem problema algum. Tá bom? Então, coloco aqui a letra A, a letra B, a C, a letra D e a letra E, tá? Sem prejuízo da sua remuneração, nesta é incluído o valor, as atividades, qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de sua confiança que recomende um afastamento durante a lactação. Tá bom, gente? Então, essa nós já vimos também nessa questão, a resposta é a letra D, artigo 394, inciso, nós acabamos de ver, 2 e 3. Tá? Eu recomendo bastante que vocês leiam esse artigo e saibam. Reprisando, reforçando, né, com vocês, é o seguinte: gestante em grau máximo, gestante que trabalha em local insalubre, grau máximo, você afasta. Grau médio ou mínimo, ela tem que pegar um atestado de médico de sua confiança que recomende o afastamento e a empresa deverá ser obrigada a colocá-la em um local insalubre. Se não tiver, ela já vai ficar afastada pelo INSS recebendo salário e maternidade durante todo o período. Tá? Lactação, qualquer grau, ela já pode ser afastada. Tá bom? Então, em suma, é isso. Tá? Mas por que você falou, professor, que você achou melhor do que a antiga? Eu achei melhor do que a antiga porque antes da reforma a gente não tinha nenhum tipo de regulamentação. E com nenhum tipo de regulamentação a gente abre brecha, a gente para uma arbitrariedade das empresas. As empresas diziam, não, o médico do trabalho da empresa dizia, não, o local é insalubre, não é insalubre, você vai trabalhar, e acabou. Agora não, agora você tem um mínimo de proteção legal que recomende o afastamento, senão você entra na justiça, nem que seja com um mandado de segurança, alguma coisa que você seja afastado. Tá? Com uma medida liminar, você entra, você tem um mínimo de mínimo legal de proteção que antes você não tinha. Tá? Então, é isso que eu acho que entendo que tenha dado uma leve melhora. Tá bom? Então a gente volta aí no próximo bloco com a continuidade a partir da questão aí de número 7. Tá legal? Bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima.